Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E o nosso programa de hoje é com Antônio Tutilo. Antônio Tutilo já foi presidente da maior entidade de servidores públicos da América Latina, que é a AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E agora é presidente da grande CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Servidor aposentado, um grande lutador, um grande líder, e vamos ter um papo muito interessante. Continue conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E hoje o nosso bate-papo é aqui com Antônio Tutilo. Antônio Tutilo preside hoje a CNSP, que é a Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Portanto, uma confederação que une entidades de vários estados e que acabou de ter agora em Curitiba um encontro nacional. Tutilo, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Quero aproveitar para agradecer a essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e agradecer a FESPESP, agradecer ao GOSE, que lidera, essa federação. E tantos anos, quantos anos já gosta esse... O programa já tem mais de 20 anos no ar. 20 anos, quer dizer, isso é uma coisa espetacular que precisa essa comunicação com os nossos servidores, que é importante que o servidor saiba o que está acontecendo no nosso país e o que vai acontecer futuramente. Então, nós estamos aqui alegres porque temos a possibilidade de colocar qual o pensamento da Confederação, que tem que se unir a todas as entidades e defender o servidor público sem dúvida nenhuma. Melhor do que eu, Tutilo, explica para o povo que está assistindo o que é CNSP. A Confederação Nacional de Servidores Públicos, ela congrega todos os estados da federação. Então, esses estados que têm as suas respectivas associações se filiam à confederação e a confederação, portanto, coordena esse trabalho nacional, A propósito, agora tivemos um encontro em Curitiba, como já fizemos encontros em outros estados, e sempre, pelo menos uma vez por ano, a gente faz um grande seminário que esses estados vêm participar e trazem a sua proposta, trazem suas opiniões, e aí, juntando esse todo, a gente procura defender realmente o servidor público. O servidor público precisa realmente ser valorizado. Infelizmente, eu acabei de dizer aqui para o GOSE, não dá para entender que o Estado precisa do servidor. Tem uma frase até, GOSE, que a gente na Associação de Servidores Públicos usava muito, em que nós dizíamos assim, em cada ação que o Estado participa, em todas as ações e atividades tem a mão do servidor público. E é assim mesmo, sem o servidor público o Estado não funciona. E o pior é que o Estado não valoriza o seu servidor, não dá moral para esse servidor trabalhar, não dá condições e estrutura para esse servidor trabalhar. Então a Confederação tem obrigação de fazer esse papel para defender, não como eles falam, nós vamos comentar sobre isso, que a gente tem privilégio. Não, nós queremos simplesmente ter justiça naquilo que se coloca para o servidor e para a população em geral. Nós não estamos só defendendo o servidor, mas ao defender o servidor, nós defendemos o povo brasileiro, porque o que nós queremos é que a população seja bem servida, seja melhor atendida, mas para isso precisa valorizar o servidor. Para isso precisa dar condições para o servidor trabalhar, dar condições para ele atender melhor essa população e ser melhor formado. É isso que nós pretendemos dentro da Confederação.
Eu vi uma colocação importante, ouvi uma colocação importante. Numa empresa privada, o dono é fixo e os trabalhadores ligados à empresa é que vão sendo trocados. Exatamente. No servidor público é diferente, no Estado é diferente. Fixo são os servidores que levam o trabalho para frente. Quem muda são os donos, são os que são eleitos a cada 4 anos. Exatamente. E isso é um grande problema, acho que, do nosso país, porque a cada 4 anos os políticos querem mudar tudo. Então, a maioria das vezes, o que acontece? O político coloca os seus apadrinhados nos diversos lugares, né? E isso faz com que as coisas não funcionem. Então, por quê? Eles estão colocando o comissionado. O comissionado é aquele que não fez concurso público, aquele que não tem uma capacidade para atuar no serviço público, e ele acaba interferindo diretamente em tudo que acontece no setor público. Então, a grande luta também nossa é valorizar o concurso público. Nós precisamos de ter concurso, pessoas capacitadas para poder atuar nas diversas áreas. E não o comissionado que vai defender o seu político, vai defender o seu partido. E para nós, o nosso partido chama-se servidor público. Perfeito. Mas vamos aí ao encontro que teve lá em Curitiba. Fala do encontro. Então, eu queria até... o problema de Curitiba, nós tivemos um encontro muito bom. Tivemos um palestrante que tem uma vivência enorme na Previdência. Claro que ele ia falar sobre a reforma da Previdência, mas deu um histórico na Previdência e mostrou que, de fato, o início da Previdência não podia ser diferente. Previdência, o próprio nome está dizendo, nós temos que prevenir e ter um aspecto social para atender a população, atender o servidor e o povo em geral. Previdência, nós temos que prevenir. Então, o que aconteceu? Hoje, aos poucos, e agora, principalmente agora, nós estamos esquecendo da parte social. Nós estamos simplesmente querendo só vincular ao aspecto fiscal. Então, o primeiro ponto que é preciso que o povo realmente verifique e saiba, e não é o que o governo está falando, que o servidor é privilegiado. Esse ponto precisa ser muito bem destacado, que o servidor não tem culpa absolutamente de nada disso que o Brasil está atravessando. O Brasil tem uma crise hoje, crise fiscal. Por culpa do servidor? Não. O servidor sempre cumpriu com a sua obrigação, sempre contribuiu com aquilo que era necessário. E, na verdade, o que aconteceu? Nunca o governo, todos eles que passaram, sem nenhuma exceção, não colocaram aquele dinheiro que entrava como contribuição do servidor e fazia um cálculo atuarial. Alguém fez cálculo atuarial? Nunca foi feito. E é claro que agora surgiu a conta. Agora a conta veio alta, com corrupção inclusive em todos os setores do Brasil, mas roubaram o nosso povo e nós somos o culpado? Não. O servidor não é culpado, mas eles estão dizendo que o servidor agora é o privilegiado, que o servidor é que tem que pagar essa conta, que nós temos que taxar o servidor. Então isso é uma grande mentira que nós temos que colocar e a população precisa saber. Não é possível que se coloque que o servidor é o responsável. O servidor não é responsável. E hoje tem uma forte pressão dos empresários, tem uma forte pressão dos bancos para que se aprove isso, e nós vamos falar sobre as propostas que eles querem fazer, principalmente com a Previdência Complementar, porque isso faz com que os bancos fiquem mais ricos ainda. O Brasil tem crise e os bancos têm lucros extraordinários, mas o país vive numa situação crítica e agora eles querem fazer da Previdência o grande caixa para poder resolver os problemas que nós não somos responsáveis. Então eu queria até mostrar quais são as nossas propostas, porque é bom esclarecer mesmo. O nosso detalhe, Góes, é o seguinte: primeiro, nós já encaminhamos essas propostas, são 14 propostas que vão ser inclusive feitas sob a forma de emendas, né? E o primeiro nós já encaminhamos para os 513 deputados, essas propostas já foram encaminhadas.
Agora, inclusive o Dr. Júlio Bonafonte, que é o nosso diretor jurídico e pertence também aqui à FESPESP, sempre esteve junto aqui com grande liderança também. É um grande líder e está nos ajudando muito nesse aspecto. E agora nós estamos montando um trabalho condensado para encaminhar para a comissão especial. São esses 49 deputados, já tem o relator, que é o deputado Samuel Moreira. Vamos tentar contato com ele e com todos os deputados que pertencem, e depois também com os 513 que precisam saber o que está acontecendo. E aí nós vamos encaminhar essa proposta. E quais são as propostas? Eu queria só rapidamente colocar importante. Que, inclusive, o que nós fizemos, existem propostas modificando aquilo que eles estão propondo em pontos chaves. Existem coisas que nem sequer o projeto coloca, mas nós temos obrigação de alertar para algumas coisas. Por exemplo, o primeiro ponto que não consta do projeto e que em São Paulo já existe e funciona muito bem é a criação de um conselho de gestão, administração previdenciária e conselho fiscal. Como nós temos na SPPREV. São Paulo, na SPPREV, fez a lição de casa. E funciona, e nós temos representantes dos servidores lá, acompanhando, verificando e dando sugestões, porque nós participamos, tudo é do servidor público também, e agora nós também propomos que lá no governo federal e dentro dessa proposta da Previdência surja também um conselho paritário e que tenha participação do servidor público e da sociedade. Esse é o primeiro ponto que nós estamos colocando. Um outro ponto é um dispositivo legal de destinação de recursos financeiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu e acontece até hoje que, apesar de que o governo diz que a Previdência é deficitária, e é mentira, e mais grave ainda, por isso que essa proposta, o governo retira recursos. Ela diz assim, a Previdência está quebrada, mas mesmo assim eu vou retirar recursos da Previdência para colocar em outros lugares. É a DRU, né? A desvinculação de receita da União. E isso era 20% e passou para 30% no governo Temer. 30% retira da Previdência. Se é deficitário, como é que tira dinheiro de lá? Isso aqui ele diz assim, olha, isso aqui está quebrado, mas eu vou tirar 30% disso, que já está aprovado no orçamento. Que é uma coisa que absurda, mas completamente louca, e que então nós estamos dizendo, olha, no projeto tem que colocar um artigo dizendo não pode tirar recursos de jeito nenhum da Previdência para colocar em lugar nenhum. Claríssimo. E vai contra a DRU, que é o que eles colocam. Um outro ponto que é essa regra de transição perversa, Gózi. Uma regra, eu vou dar um exemplo, aliás o próprio palestrante estava dizendo isso, ele deu um exemplo pessoal dele, né? Dr. Mauro Borges. Ele dizia assim, para mim falta 1 ano para aposentar. Sabe quanto tempo aprovando a proposta do jeito que eles querem? Eu tenho que trabalhar mais 10. Então essa regra de transição, nós estamos tentando colocar uma proposta em que, pelo máximo, ele fique 50% daquilo que está faltando para ele aposentar, que é a contribuição de pagar um pouco mais. E não essa loucura que eles estão querendo. A outra proposta é o problema ligado aos professores. Aposentadoria especial de professores, diretores de escola e supervisores de ensino. Eu acho uma grande injustiça, o Gózi é professor, ele sabe bem do que eu estou falando. O professor, ele não trabalha só naquele momento na sala de aula. O professor leva trabalho para casa, ele corrige prova em casa, ele faz uma série de coisas extra, tem um desgaste incrível da situação escolar que é hoje, e ele não pode se aposentar no mesmo tempo de um funcionário normal. Ele tem que pelo menos 5 anos a menos. Essa é a nossa proposta. Pelo menos o professor, os diretores de escola e supervisor de ensino
tem que ter uma aposentadoria 5 anos menos do que os demais servidores. Em vez do aluno chamar de tia, agora vai chamar de avó. De avó. Ô, avó, não é mais avó. ô tia. Não, e o problema é que da forma que está, a grande maioria não consegue se aposentar. A grande maioria não vai conseguir. Por quê? Porque tem 40 anos de contribuição. É uma coisa louca, né? Completamente louca. Então, vamos defender o professor, vamos defender o diretor de escola, vamos defender o supervisor de ensino. A outra coisa, um outro absurdo que o governo está propondo é aposentadoria por incapacidade permanente, por invalidez. Hoje, quem tem uma invalidez, ele recebe uma aposentadoria integral. Eles querem cortar e dar para você 60%. Então, isso sabe, uma coisa que machuca. É, né? O sujeito que mais precisa. É o que mais precisa nessa hora. Ele está inválido e não vai poder, no final da vida dele, ter um recurso suficiente para poder viver bem. Então, é um grande absurdo, um problema que nós não podemos aceitar e não podemos fazer com que ele receba essa miséria, né? Outro ponto, pensão. Gente, pensão, a emenda 41 já cortou, todo servidor público tem que receber 70%. Já está aprovado lá atrás, em 2003, na emenda 41. Agora eles querem o seguinte, pensão corta 50%. Gente, 50% no final de vida, será que a pessoa não tem mais nada para pagar? Plano de saúde, remédio, médico, dentista, enfim, uma série de despesa e corta 50%, não dá para concordar. Se pelo menos a nossa proposta é continuar tendo 70%, né? E a outra coisa que o governo faz e que nós não concordamos, e acho que isso é enganar a população, é dizer, olha, é 50%, mas a cada filho até 18 anos nós vamos pagar mais 10%. Qual é o casal que com 60, 70, 80 anos tem filho com 18 anos? Não é brincadeira, é uma brincadeira, não pode, não dá para acreditar, né? Então, isso é enganar a população. Nós queremos batalhar e vamos fazer isso para que a pensão pelo menos continue da forma que está e já cortando 30% e não 50% que é solicitado. Outro ponto, quando você tem uma pensão e também uma aposentadoria, você pode ter uma professora que já se aposentou e de repente falece o marido, ela tem a pensão. Ela vai ter que escolher. Agora, ela contribuiu. Aqui existe a Constituição Federal, artigo 226 e 227, diz o seguinte, são coisas distintas, uma coisa é pensão e outra coisa é aposentadoria. E eu contribuí tanto para isso como para aquilo. Então nós temos o direito de receber tanto a pensão como a aposentadoria. E o governo quer o quê? Eu vou só escolher o maior e a outra percentualmente, e se tiver acima de 4 salários mínimos não ganha mais nada. Então aquele elemento que pagou a vida inteira pela pensão e pela aposentadoria, ele vai receber uma coisa só. E nós não podemos concordar. Então vamos batalhar para que haja o recebimento normal das duas, né? Outro problema, o percentual da alíquota do desconto previdenciário. Esse é uma outra loucura, porque eles querem taxar o servidor público, dizendo que o servidor é o grande privilegiado, chegando a contribuir com 22%. Pega mais o imposto de renda. É isso que eu ia colocar. Se colocar 27,5% de imposto de renda, mais 22%, fora os impostos que nós pagamos por tudo aquilo que nós compramos, né? Quando a gente vai em qualquer lugar, compra qualquer coisa, estamos pagando um imposto extraordinário. Mas só na contribuição e no imposto de renda, metade do salário. Com fisco institucionalizado. Isso, no meu modo de ver, e na nossa análise do próprio Júlio, como advogado que é,
isso deveria já na Comissão de Constituição e Justiça já ser colocado como inconstitucional. Com certeza. Não há dúvida sobre isso, porque como é que alguém trabalha e metade do salário vai ser confiscado, vai ser recolhido? Então nós até podemos propor, nós ficamos com desconto, eles ficam com o salário. Pois é. Vamos mudar um pouco esse jogo. Mas isso é um absurdo que não pode acontecer, né? A outra coisa, a isenção da contribuição previdenciária. Já batalhamos muito pela PEC 555, o único país do mundo que o aposentado continua pagando aposentadoria. Então isso é um absurdo que já não poderia acontecer e é uma proposta que a gente está fazendo para eliminar. Outro ponto, o benefício não é ligado ao servidor público, isso que eu vou falar, mas é uma defesa de toda a população brasileira. O benefício de prestação continuada, que é um problema de assistência social, que é o famoso BPC, eles querem fazer o quê? Na verdade, hoje, com 60 anos, a pessoa recebe um salário mínimo. E eles querem o quê? Aos 60 anos vai receber R$400. R$400 para viver? Acha que é lógico isso? Acha que é bom isso? A pessoa que tem 60 anos receber R$400? É o contrário, é para não viver. É para não viver. Não tem sobrevivência, né? E só vai ganhar um salário mínimo quando ele completar 65 anos. Isso é uma coisa que não pode, já a crítica é muito grande, acho que isso não vai passar, mas é uma defesa que a gente tem, não é nem do servidor, é de toda a população brasileira que não pode receber só R$400 aos 60 anos de idade. Outro ponto, é o que eles chamam de aposentadoria, acréscimo da expectativa de vida. Então vai ter um gatilho também dentro do projeto, em que cada vez que você está chegando a uma determinada idade, aumenta o tempo de aposentadoria. Também é culpa sua, né? Você não quer morrer antes? Pois é. Olha, não, agora o pessoal vive 100 anos. Bom, mas ele tem que ter um período em que ele realmente possa gozar essa vida que ele contribuiu tudo, né? Então o que eles fazem? Olha, a cada 4 anos, de acordo com o IBGE, você tem uma expectativa de vida maior e também aumenta o tempo de contribuição e a tua aposentadoria você vai esperar um pouco mais. Então esse gatilho não pode existir, nós temos que fazer análise a cada momento e vamos também considerar a grande desigualdade que existe no nosso país e até nos estados. Você pega o norte e nordeste, não pode comparar com a vida do sul, do sudeste. Então não dá para colocar tudo numa cesta só e dizer, olha, todo mundo tem essa expectativa de vida. Mentira, não tem. Não dá para ter, né? Então, eu acho que esse gatilho não pode funcionar e nós estamos querendo eliminar. Outro ponto, essa aposentadoria compulsória, eu acho até que não adianta nem falar sobre essa, que tem um problema 70 e 75 anos, já falei até hoje, falando com o Dr. Júlio, a própria Comissão de Constituição e Justiça, porque tinha um problema político envolvido, ela já eliminou esse problema. Então, isso nós não vamos mais comentar, porque já foi eliminado. Era um problema que hoje a compulsória é 75 anos e queria voltar para 70. Então a comissão eliminou isso, então nem vamos comentar mais sobre isso. Mas o outro grande problema é a previdência complementar. Essa previdência que eles querem, agora, quem entrar no serviço público daqui para frente, vai ter quem está querendo muito isso são os bancos, porque os bancos vão lucrar barbaridade sobre isso. E a previdência complementar não dá garantia nenhuma para aquele que vai entrar. E já houve uma série de países que implantaram essa previdência complementar. Eu vou citar Colômbia, vou citar Chile, vou citar México, e todos deram tudo errado. Hoje, o Chile é um dos índices de maior suicídio dos idosos por causa disso. O aposentado não consegue receber nem salário mínimo por causa dessa complementar. Então,
o risco é muito sério, não tem detalhe nenhum, eles estão dizendo que vão esperar, mas vão colocar como obrigatório para depois regulamentar. Mas isso é um risco, eu acho que nós não podemos correr risco. O servidor e a população tem que ter garantia do governo e o governo tem também contribuir, é 2 por 1, sempre assim. Tem que haver essa colocação clara que não está sendo colocado dentro do projeto. Basicamente, são os pontos chaves que nós vamos defender e que nós debatemos muito em Curitiba. E até uma coisa importante, só para finalizar, é que nós estamos querendo que os estados, né, começando por Curitiba e também tinham representantes de outros estados, eles façam um trabalho junto aos seus deputados. Porque é importante que o deputado ele precisa do voto naquele local de trabalho, né? Que é aquele estado A, estado B, estado C. Então, primeiro, começando pela comissão especial, vamos conversar com o deputado daquele estado que está na comissão. E depois, com todos os deputados que vão realmente aprovar a proposta, e eles têm que analisar. Olha, eu tenho uma série de coisas que depois eu vou passar para o Gozzi, uma série de tabelas que foram divulgadas lá e que o deputado precisa acompanhar. O deputado não conhece o que é previdência. Ele simplesmente alguém vai dizer, você tem que ir a favor do governo e ele vota não sabendo nem o que está votando. Então precisa que o povo fique sabendo e que o deputado receba as informações. Tá aí. Nesse bate-papo com o Tutilo, nós tivemos uma aula do que tem que ser modificado nessa reforma da Previdência. Isto vai estar no site das entidades, vai estar no YouTube, vai estar na TV aberta. Gente, é o que o Tutilo acabou de falar. Passem isso para frente, porque assim chega nos deputados. Exatamente. E assim nós vamos ter como discutir isso. Tutilo, muito obrigado. Foi uma aula. Eu que agradeço. Entendeu? Pois é, chegamos ao fim do programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Até o nosso próximo programa.